eu ficava tipo assim, cara, eu gostei disso, eu quero fazer isso, mas como que as pessoas vão me levar a sério, sabendo que eu tenho a idade que eu tenho e que eu não tô escrevendo nada? Isso aqui não é meu, então não tem como as pessoas me levar a sério com a minha idade fazendo isso. E aí eu comecei a quebrar minha cabeça de que eu queria tentar escrever uma piada, que eu achava impossível na época. Só o fato de eu assistir um cara fazendo uma piada X no YouTube poderia não ser, cara, a piada mais engraçada do mundo, mas só de eu ver um cara fazendo uma piada que ele escreveu, eu ficava tipo assim, caralho, o cara escreveu uma piada. Isso na minha cabeça naquela época era muito surreal, entendeu? Eu achava que a piada era um negócio que existia igual a Bíblia, entendeu? Alguém muito tempo atrás tinha escrito várias piadas e aí as pessoas conheciam algumas e iam contando umas pras outras, sabe? Na minha cabeça era tipo isso. Cara, tinha um pensamento parecido. Eu pensava isso, falava, cara, às vezes é uns estamentos antigos que estão por aí, e aí você vai pesquisando, você encontra alguns e conta por aí, entendeu? Eu achava que era isso. E aí eu comecei a tentar me forçar a tentar escrever alguma piada. E foi aí que eu fui me aproximando mais do stand-up. Porque dessas coisas todas que eu assistia, o stand-up era que... Na hora das pessoas explicarem o que era, eles sempre falavam sobre isso. Tipo assim, o cara tem que escrever as próprias piadas, o cara tem que fazer as próprias piadas. Então eu falei, putz, essa galera então é a que faz isso de forma mais direcionada. E aí eu comecei a tentar entender o que fazer. E na época, cara, aí eu comprei livro de Léo Lins, comprei livro do Meirelles, comprei não sei o que lá, fui comprando coisa. Aí eu pegava livro, tipo... gringo na internet e aí pedia pra alguém traduzir pra mim no Google, alguma coisa assim, pra eu tentar ler e entender. Comecei a fazer isso. Cara, eu simplesmente gastava meu tempo livre. A maior parte, além das minhas coisas de adolescente, era consumindo comédia. E aí até que quando eu tinha 14 anos, eu consegui escrever eu tive um lapso um dia e escrevi uma piada. E aí, não era uma piada boa, obviamente, mas foi uma piada que eu escrevi. E aí, quando eu tive esse lapso, sabe, do tipo assim, meu Deus, eu lembro disso, cara, eu tava, tipo, deitado na minha cama, e aí eu ficava tentando pensar coisa que eu podia falar que fosse engraçado, sabe, eu ficava pensando assim, e aí teve um dia que eu pensei, eu falando isso, o jeito que eu ia falar, e eu consegui concluir. Tipo, eu concluí a frase, tipo assim, tananana, tananana. Aí eu fiz, tipo, eita porra, aí eu fui e anotei isso. E aí isso foi um start na minha cabeça. E aí, quando eu comecei a apresentar pra minha escola, nessa época, eu comecei a fazer essas piadas que eu tava escrevendo por conta. E eu comecei a ver que algumas funcionavam. E quando algumas dessas funcionavam, eu não queria mais fazer as outras que eu fazia dos outros, entendeu? Para os meus colegas. Eu queria fazer as minhas, porque, porra, aí são as minhas. Isso é muito maneiro. Sim. E aí eu comecei a querer aprender mais, e eu devo ter feito, quando eu tinha uns 14 anos, devo ter feito uns 4 shows para colegas de escola, teatro para 100 pessoas, assim, teatro da escola para colegas e pais, assim, onde eu fazia piadas minhas. E óbvio que a maioria era ruim. Mas algumas funcionavam. E aí, quando eu fiz 15 anos, eu vi que a Casa do Humor ia fazer o curso de improviso e curso de stand-up. E que a Carol Zócoli ia dar um curso de stand-up. E eu falei, cara, agora é minha chance. Porque aí eu vou entender como eu vou fazer isso, eu vou entender o que eu tô fazendo, eu vou entender como, de fato, conseguir escrever isso que eu quero me profissionalizar nisso. Quantos anos você tinha? 15 anos. Nossa. Cara, é que isso é muita noção para um moleque de 15 anos, tá ligado? Muita certeza. Você não era um aventureiro, esse é o ponto. Cara, mas então, é que eu era uma criança muito esquisita, saca? Tipo assim, era uma criança muito esquisita, porque eu fui filho único durante muito tempo. A minha irmã hoje tem 13 anos de idade. Então, durante muito tempo, a minha diversão era fazer coisas sozinho. Então, eu tinha que criar coisas sozinho que eu me divertia. Então, às vezes, pegar 2 bonecos e ficar criando uma história na minha cabeça com esses 2 bonecos, eu adorava fazer isso. Às vezes, pegar um videogame, a minha graça quando eu jogava videogame era imaginar eu no negócio do videogame. Não simplesmente ganhar o videogame, mas imaginar eu no negócio do videogame. Eu assistia um filme que eu gostava, eu imaginava eu fazendo o protagonista do filme e ficava criando isso na minha cabeça e achava isso divertido demais. Então, nessa época, eu comecei a entender que eu gostava de criar, de escrever, de me imaginar fazendo essas coisas, só que eu não tinha noção que isso ia virar, que eu fosse trabalhar com isso. Quando eu fiz o curso da Carol aqui, eu conheci pela primeira vez na minha vida dezenas de desconhecidos com o dobro da minha idade que também estavam querendo fazer aquilo ali e que também
estavam com o mesmo interesse que eu. Isso foi uma explosão na minha cabeça, cara, porque eu morava em Uberaba, interior de Minas Gerais. Não existia um cenário cultural dessas coisas. Eu não tinha com quem conversar sobre isso. Eu não tinha com quem... tanto que na época o meu melhor amigo foi um cara que começou a fazer stand-up comigo. Ele parou depois, mas a gente começou junto. Porque o cara também gostava, a gente dividia junto essas ideias e ele começou a escrever junto também. E aí foi basicamente isso que também foi me ajudando a me motivar, entendeu? E, cara, quando eu tive essa experiência de, pelo menos, entender, sabe? A mecânica, a base das coisas. Isso aqui pode, isso aqui não pode, isso aqui funciona. Normalmente é assim que faz tal coisa, normalmente é assim que faz tal coisa. Que é muito difícil você ensinar alguém a fazer stand-up. Mas é possível você entender a base das coisas. E, cara, entender a base das coisas pra mim naquele momento fez toda a diferença. Porque uma coisa que eu tava fazendo por instinto se tornou mais clara. Então, isso foi muito importante pra mim na época e foi a primeira vez que eu me apresentei para uma plateia de pessoas que eu não conhecia. E isso, quando eu tive essa experiência, numa cidade grande, onde de segunda a segunda naquela época, você entrava nos bares e tinha gente assistindo esse negócio ao vivo, e eu via as pessoas que eu tava vendo no YouTube fazendo isso ao vivo, e o fervor da coisa acontecendo, cara, isso na minha cabeça foi um choque muito grande. Cara, eu vim com minha avó, sacou? Minha avó teve que vir comigo porque eu não podia vir sozinho. Então, eu sempre fui muito preocupado em não falar bobagem, sabe? Não parecer prepotente, não parecer deslumbrado demais. Mas, cara, pra mim, quando eu vi a Carol pessoalmente, foi uma coisa muito maluca. Porque era muito distante isso de mim. Era muito distante. E aí o Patrick foi assistir no segundo dia e eu fiquei tipo, meu Deus. E aí o Patrick veio falar comigo e ele gostaram de mim depois do workshop. Ele foi pra assistir só. E aí ele me chamou pra fazer um Open no Comedians. Nossa. E aí, tipo assim, cara, isso na minha cabeça foi um negócio muito marcante. Porque eu sabia, mesmo não tendo noção do meio, eu sabia que era um lugar importante. Eu sabia que era um lugar profissional. Eu sabia que tinha muita gente ali fazendo coisas que, na época, eu admirava muito como algo muito impossível, como algo muito de longe. E aí, quando eu vi isso de perto pela primeira vez, e aí eu vi pessoas que eu admirava, e eu pude fazer isso num palco que era... Eu sentia a pressão daquilo. Pô, eu tinha 15 anos, quando subi e peguei o microfone naquele lugar, eu olhei aquelas pessoas, eu pensei, cara, eu não posso passar vergonha aqui, entendeu? Pelo amor de Deus, isso aqui é um negócio muito... Eu não pensava, tipo assim, nossa, aos 15 anos as pessoas vão gostar de mim porque eu sou novo e as pessoas não acreditam. Não, eu pensava, tipo assim, eu só não posso cagar o rolê. Então eu ficava calado o tempo inteiro. Eu sentava no camarim calado, eu não queria falar nenhuma bobagem, eu não queria perder a oportunidade de estar ali, eu não queria ser deselegante com ninguém, assim. E você tinha 15 anos. Só que, cara, quando eu voltei pra casa depois disso, mano, eu chorei tanto no ônibus, assim, mas não chorei de sentido ruim, eu chorei de felicidade, tá ligado? Porque eu vim pra fazer um curso, aí eu tive uma oportunidade que muita gente, que ainda mais naquela época, queria muito ter, de poder fazer um open mic num lugar, assim, e aí, tipo, as pessoas foram, muita gente que eu admirava foi muito legal comigo, e isso virou uma chavinha na minha cabeça, que quando eu tava voltando com a minha avó de busão pra Uberaba, eu fiquei pensando, tipo assim, cara, eu quero fazer isso pro resto da minha vida, tá ligado? Isso aqui foi algo... Eu sempre fui tímido, eu sempre fui um cara muito na minha, e aí, do nada, eu achei um negócio que me deu uma sensação tão boa, falar um negócio num microfone pra um monte de pessoa que eu não conheço e ouvir, sentir a energia de risada de volta daquelas pessoas, foi um negócio muito mágico pra mim, saca? E aí eu voltei tendo certeza que eu queria fazer aquilo, e eu não queria vacilar, então, tipo, eu queria fazer isso da melhor maneira possível, mano.